Bom, deixa eu mostrar uma foto na tela aí, que tem a ver com a manchete que o José Ilan deu ali no comecinho do programa. Tá no ponto aí? A fotinho? Não está no Tirone, ponto a foto. Oi, Tirone, enquanto eles preparam a foto, deixa eu só complementar em relação ao que disse o Éder diga. lá sobre a postura do Diniz, né, com os jogadores, que ele apareceu dando uma bronca, né, esculachando todo mundo à beira do campo, dos jogadores do Fluminense contra o Botafogo. O Diniz, na seleção, em relação ao comportamento dele no Fluminense, é aquele meme do cachorrinho, né? Tem a carinha que ele tá rosnando, né? Isso no Fluminense ele hoje é assim, com os jogadores e com a imprensa, né, nas entrevistas coletivas, e na seleção tá com aquela carinha tranquila ainda, né? Tudo é legal, é o cachorrinho sorridente, né? Com os jogadores e com a imprensa também. Muda bastante de um lugar para o outro. Agora, eu quero ver como é que vai jogar a seleção brasileira, né? No chamado dinizismo, contra mais uma defesa retrancada. É claro que o Brasil é ultra favorito, é claro que deve ganhar o jogo, quer dizer, vai ser uma grande surpresa se não conseguir isso, mas a forma com que vai jogar a Venezuela costuma ou tem sido um desafio para os times do Diniz, ou para o time do Diniz, e aí eu estou falando do Fluminense, né? Ele vai ter aquela toqueira, aquela paciência infinita de toques para o lado, para trás, de vez em quando a tentativa de um toque vertical, mas se a Venezuela realmente vier muito fechada, ele periga dar uma ligada no intervalo para chamar o grande ídolo dele, o Paulo Henrique Ganso, que não sei se estará disponível para chegar a tempo. Olha lá, hein? Aliás, Que não essa está história jogando me nada, lembra. né? Que não está jogando Tirone, nada. Pois é. outra Fala, diferença Arnaldo. que o Ian pode constatar entre o Diniz do Fluminense e da seleção brasileira é o visual, né? Na seleção ele faz a barba, corta o cabelo, mete um blazer. O bicho, né? É Chega verdade. todo O cheiroso, Fluminense é de moletom, ele vai de pijama. No Fluminense ele treina o time de moletom, pijama, vai pro jogo de Banho e pijama, é tosa isso. para a seleção. Aquele banho e exato. tosa para a seleção. Bom, eu tinha falado de uma foto que eu ia mostrar aí. Vamos colocar a foto no ar. Olha ela aí. Ó, Ah, que garoto. é isso, hein? Se pudesse fazer uma legenda para essa foto, qual seria? Gabigol e Tite se cumprimentando ali nos treinos do Flamengo. Você tinha falado sobre o processo de encantamento do Tite com os jogadores. Está ali. Primeiro contato não, mas um contato público, né? Mostrado do Tite com o Gabigol. É uma das questões aí do Tite no Flamengo, que o Gabigol tinha cantado a música contra ele, aquela história toda. Finalmente se encontraram, meu caro Zé Ilan. Tá tudo lindo, né, Tirone? No Flamengo tem sido assim na chegada dos últimos treinadores. O Flamengo é um clube hoje que vive uma saúde financeira muito boa, via de regra, fatura mais de R$ 1 bilhão por ano, então naturalmente tem contratado quem ele quer. Se você falar grosso modo, o Flamengo hoje só não contrata quem ele não quer. E às vezes deixa de contratar um profissional ou outro quando acha que estão esticando a corda demais, quando está caro demais. Não é exatamente por não ter dinheiro, é por achar que não vale a pena. Mas o Flamengo contrata quem quer. Então, o Flamengo tem feito contratações de efeito. Né? Treinadores estrangeiros, muitas vezes não são conhecidos da torcida, mas quando são contratados, o torcedor gosta, os jogadores gostam, há um encantamento inicial, como está acontecendo em relação ao Tite. E aí eu não estou comparando o Tite ao Vitor Pereira, enfim, há treinadores recentes no Flamengo que não foram bem. Né? Eu acho que o Tite tem uma capacidade maior do que esses treinadores, acho que ele pode dar certo sim, mas é bom que a gente entenda muito claramente que essa é a chegada do Tite. Né? Esse é o primeiro contato do Tite, que tem toda aquela grife, todo aquele verniz, toda aquela educação que a gente já conhece, né? Um cara super educado, bom de trato, e tem a grife, né? A história de ter trazido com ele o fato de ter sido treinador da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Claro que o jogador olha para ele e fala, pô, esse cara aí que era o técnico da seleção no Catar e na Rússia. Então isso causa um impacto, causa um encantamento, uma sedução nos jogadores. Quem viu o vídeo apresentado ontem na Flá TV da chegada do Tite, cumprimentando garçom, cozinheiro, os funcionários mais simples do CT do Flamengo, obviamente entende bem do que se trata. Né? O Tite é realmente esse cara de bom trato, humilde, encantador, então é muito natural que tudo isso aí esteja acontecendo. Mas eu quero ver se a coisa não funcionar no campo. O torcedor do Flamengo também está encantado, também está esperançoso, e eu acho que natural que esteja. O Tite é um grande nome do futebol brasileiro. Mas, amigo, se o resultado não vier, isso tudo aí a gente vai nem lembrar que aconteceu daqui um mês.
Rodrigo, tem isso, né? A chegada dos técnicos no Flamengo é sempre tem sempre flores em volta, né? O Paulo Souza com o telão, o Rogério com os treinos, o Sampaoli com a intensidade e tal. No fim, essas coisas não deram lá muito. Vitor Pereira, no fim, essas coisas não deram muito certo. Agora está se repetindo com o Tite. Mas queria que você comentasse isso, né? Dessa empolgação e uma comparação, né? Os dois times mais ricos do Brasil, que a gente achou que ia dominar a temporada mais uma vez, Palmeiras e Flamengo, eles vão caminhando para o fim da temporada, um numa crise desgraçada. E o Flamengo meio esperançoso. É uma diferença interessante, né? Se fosse pensar uma semana atrás, pra você ver como é que é o futebol brasileiro, né? Uma semana atrás ou 2 semanas atrás, era o Flamengo discutindo o dirigente que estava envolvido ali em confusão e o Palmeiras ainda pensando na Libertadores, né? Assim, tem essa coisa que o Elan tá falando, tem sempre um enfoque positivo quando chega o técnico, e treinos agradam, né? Que é a matéria que sempre é feita ali quando chega o técnico. E eu acho que esse vídeo aí teve ainda um outro componente que eu acho que foi uma alfinetada no Sampaoli, entendeu? Que o Tite foi lá e cumprimentou todos os funcionários. Ele foi cumprimentar a tia do café. E uma coisa que era falada era que o São Paulo não cumprimentava a tia do café. Ele falava assim: como pode dar certo um trabalho de um técnico que entra no CT e não cumprimenta nem a tia do café, que está todo dia lá ajudando ele, servindo o café dele? Não pode dar certo esse negócio, entendeu? Era uma coisa que eu ouvia ali de gente do clube. E eu achei que teve uma alfinetada ali do pessoal do Flamengo, do departamento de futebol, nesse sentido. Olha aqui um técnico civilizado em comparação com o silêncio e a sisudez ali do São Paulo ali anterior. Achei que teve esse componente nesse vídeo todo ali do Tite cumprimentando todo mundo. Aliás, eu tenho certeza que foi isso, entendeu? Não é nem achismo. Foi isso aí, foi um recado claro. Olha aqui, aí chegou uma pessoa que cumprimenta todo mundo. E agora, de repente, a gente anda. Mas como o Ilan falou, isso não significa que vai dar certo o trabalho. Ele tem, de fato, elementos que outros não tinham, tem um tamanho que outros não tinham. E uma coisa que eu ouvi sobre o Gabriel é que a coisa lá dele ter xingado lá atrás, ele ter xingado, né, a torcida xingou e ele embarcou e tal, nunca foi uma coisa que pegou para o Tite. Se essa versão é completamente correta, a gente só vai ouvir um dia da própria boca do Tite. Mas de gente próxima ali, fala que não era uma coisa que ele nunca levou muito em consideração, não levou para o coração, né, como a gente fala. Não era uma coisa que pegava para ele, que nem foi uma discussão. Quando o Tite chegou ali, conversou com os jogadores, não teve nenhuma coisa, não foi um não assunto, não foi assunto. Acho que a gente discutiu isso muito, né, antes dele chegar, pontos de atrito, pontos de pessoas que ele já podia, jogadores de quem ele gostava, dizem que a versão ali de quem acompanha é de que isso nunca foi uma questão para ele, e que o Gabriel vai... Eu acho que o Gabriel vai sair atrás, primeiro, porque ele está em má fase, e segundo, porque o Pedro, eu acho que é um jogador que esportivamente agrada mais ao Tite. E eu acho que não tem a ver exatamente com a relação ali. Agora, o que vai acontecer? Vamos ver, né? Ele tem tempo aí para fazer, né? Se não der certo, vai ser daqui a 6 meses, vai vir a matéria assim. No 6 meses mais. Isso tudo? Não, mas ô Ilan, você tem que ver que ele tem 3 meses agora que precisa só conseguir a vaga na Libertadores. Bom, mas experimenta ficar fora da Libertadores, é sobre isso. Experimenta chegar em sétimo no Brasileiro. Aí os treinos já não vão agradar no fim do ano. É isso aí, é disso. Esse é o negócio. Tá acontecendo um negócio... Ô, Arnaldo, falando em... Fala, Arnaldo. Não, faz a pergunta, eu vou completar. Sobre esse tema, não? Tem a ver um pouco com esse tema. Falando em reviravolta, eu ia falar, né? Há um ano atrás, o São Paulo tinha tomado uma sapatada lá do Independiente Del Valle na final da Sul-Americana, não foi para Libertadores, crise, o Rogério em pé de guerra com o elenco, aconteceu tudo. Um ano depois, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil e já está planejando 2024. Era isso que eu ia falar. O Rafinha renovando, o vento virou. Mas fala aí, você pode completar e depois fala. Isso acontece, né? Time grande de futebol tem ciclos, fases, etc. Né? E quando tem um título inédito em cima dos rivais, né? Passando pelos rivais e pelo Flamengo, é uma outra perspectiva para o próximo ano.
E aí, eu acho que aí tem uma questão que marca o São Paulo nessa temporada, a partir da chegada do Dorival, que é uma certa convergência de forças, né? Todo mundo remando para o mesmo lado há algum tempo e às vezes dá certo. Não todas as vezes, mas às vezes dá certo. Só em relação um pouco, vou voltar um pouco em relação ao Tite, já chega ao São Paulo. Nós estamos vivendo um negócio surpreendente. Acho que a gente tem que, não digo tomar uma previdência, mas refletir muito sobre o que está acontecendo no Flamengo com o Tite. O Tite não falou com a imprensa até agora. É inacreditável o que está acontecendo. O Tite, nós estamos vivendo das impressões da Flá TV. Isso é uma coisa bem complexa e delicada, né? O Tite é o último técnico da seleção brasileira em 2 Copas. O Tite foi contratado pelo Flamengo. O Flamengo não apresentou o treinador. O Flamengo não... Porque várias coisas que o Ilan falou, várias coisas que o Rodrigo falou, elas vão ser perguntadas para o Tite, quer ele queira, quer ele não queira, quer o Flamengo queira, quer o Flamengo não queira, uma hora ou outra. Porque essa é a função do jornalista em relação ao público. Ele tem o dever de... E não vai ser a Flá TV que vai perguntar para o Tite. Ela vai, no máximo, mostrar a tia do café com o Tite e o abraço do Tite com o Gabigol. Nós estamos vivendo um mundo de fadas da Flá TV. O Tite é o técnico que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas. O Flamengo é um time que teve um ano desastroso em 2023. Não fala com o jornalista, ou não fala com a imprensa, ou não dá entrevista nem a direção do Flamengo e nem o Tite. E tá tudo bem. Tá tudo bem a pinóia. Não existe isso que está acontecendo. É inédito isso que está acontecendo. É inédito. Inédito. E assim, a Flá TV vai, os treinos agradam, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, tá tudo beleza, tá tudo beleza. Como disse o Ilan e como falou o Rodrigo, com o jogo contra o Cruzeiro a bola vai rolar. E eu acho que o técnico vai ter que falar, né? E aí não vai ser só sobre... segunda-feira. Então, pô, uma semana depois. Uma semana depois. É incrível. E acho que o Flamengo está lidando com isso com muita cautela. Talvez para não acontecer o efeito Leila, que numa entrevista saia tudo. Mas o Tite tem muita coisa a esclarecer sobre ainda a Copa, ainda a opção dele, ainda as questões envolvendo os jogadores do Flamengo e a direção do Flamengo também, né? E nessa circunstância toda, nós estamos uma semana de Flá TV. Em relação ao São Paulo, a São Paulo TV está mais fraca do que a imprensa mesmo. O acesso, aliás, ao São Paulo também é diminuto. Agora que todo mundo ganhou, todo mundo conversa, dá entrevista, fala abertamente, conta detalhes. Normalmente é isso que acontece quando o time ganha e quando o outro time perde, né? Mas, de fato, o São Paulo já está planejando 2024, mesmo que ainda tenha coisas a fazer em 2023. Ontem a gente conversou, né, com o Carlos Belmonte Noni, diretor de futebol de São Paulo. Ele falou de algumas coisas para 2023 ainda, tipo observação de jogadores, tipo que estão ainda emprestados até o final do ano, tipo algumas situações, tipo o aproveitamento mais efetivo do Rames Rodrigues no time. O Rames Rodrigues fez um gol há pouco, a seleção do Uruguai está jogando contra o Uruguai, contra a seleção colombiana contra o Uruguai. Ele começou jogando... 2-1, um gol dele. Um golaço dele. Ele começou jogando pela primeira vez pela seleção colombiana desde que voltou a jogar. Na outra rodada das eliminatórias ele tinha sido reserva nos 2 jogos. Então são coisas para esse ano. E o Belmonte ainda disse o seguinte: além dos 45 pontos, ele estabeleceu, a direção, uma meta por posição no campeonato. Se o São Paulo for 10º, já tem a premiação por posição, né, do próprio Brasileirão. Se o São Paulo for 10º, os jogadores ganham X. Se for 9º, Y. Se for 8º, Z. Para, além da questão da observação, digamos, mobilizar em função do resultado. Mas todo o planejamento de 2024 já está sendo traçado. Renovações, enxugamento do elenco, algumas contratações. Essa é uma vantagem de quem ganhou um título que viabiliza a temporada seguinte, né? Que muda a temporada seguinte e talvez poder largar na frente. Enquanto, por exemplo, os principais rivais aqui do estado, 2 estão envolvidos em crises contra o rebaixamento, Santos e Corinthians,
E o Palmeiras agora criou uma crise própria, não sabe se lá, dissecamos isso na primeira parte do programa. Então, digamos, o São Paulo vai viver um final de ano completamente inesperado, sim, como você falou, Tironi, em relação à vizinhança, chocante até, né? Porque, de fato, os outros 3 têm problemas demais nesses últimos meses que ainda restam em 2023.